Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol. E hoje estamos aqui falando sobre a questão de volta às aulas e essa rotina que os pais têm que agora se adaptarem. Agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando nas redes sociais, certo? E eu vou ler agora mais 2 comentários aqui, ó. Tem alguns que eu gostei demais, ó. Esse, João Pedro, de Belém, lá no Pará. O Raio de Sol é uma luz na educação infantil. O episódio sobre a ciência para as crianças foi super interessante. E aqui, João Pessoa, vamos lá. Renata Oliveira. O programa é sempre enriquecedor. O episódio sobre a arte do contar a história foi maravilhoso. Então, gente, ó, muitíssimo obrigada por todos os comentários. Muito obrigada pela audiência. Continue aí. Façam os seus comentários, tá? Podem estar acrescentando aí, certo? E não esqueça de estar nos seguindo aí no canal, certo? TV Alegria Oficial. Agora, nós vamos continuar com o nosso bate-papo com a Ana Cláudia. Você poderia compartilhar alguma experiência marcante vivida na Casa do Bosque durante a volta às aulas? Tem uma experiência que é muito marcante de uma criança que ainda está comigo já tem um tempo. Ele chegou no começo do ano, vindo de uma escola que tinha sido fechada por um episódio de violência. Então foi uma criança que chegou com um trauma de escola, né? E essa criança chorava muito, ele teve problemas com a polícia, então era toda uma situação. Mas a gente acolheu da maneira mais afetiva possível, até porque o meu espaço, ele parece uma casa, eu mantive a aparência de casa, né, para separar um pouco da escola, e ele se deu bem. A gente teve um processo de adaptação de 2 semanas, a reação dele era sempre de muita raiva, ele ficava irado demais. Uma criança de 2 anos que tem acesso de ira, ela tá com alguma situação, né? Ela não quer te ferir, ela não quer te bater, ela não quer te agredir, ela não quer isso, ela nem sabe definir isso. Então essa criança tá com algum problema afetivo. E a gente conseguiu conquistar essa criança, foi maravilhoso. Essa criança a mãe pôde voltar a trabalhar em paz, né? Porque obviamente que essa mãe ficou muito frustrada, se sentiu culpada de ter deixado ele num lugar onde ele sofreu, mas a gente conseguiu recuperar tanto a confiança dele quanto a confiança dessa mãe. E ele tá com a gente lá há 2 anos, já vamos pro 3º ano que ele tá lá conosco, e acho que ele nem se lembra mais dos problemas que ele teve, a gente não fica retomando, né? Mas eu acredito que ele já não seja um sofrimento mais para ele. Sim, e depois que ele passou por esse período de adaptação, a questão do processo de aprendizagem, como é que foi? Como você observou? Como no caso dele especificamente, faltava acolhimento, quando ele se sentiu acolhido, não apresentou nenhuma dificuldade de aprendizado. Mas pode acontecer, né, dessa criança ter um reflexo no processo de aprendizagem. Mas com crianças, a gente acessa normalmente pelo lado afetivo, né? A chave para você alcançar as crianças é o lado afetivo, é a linguagem deles, né? É isso. Ai, eu parei aqui ouvindo e imaginando. Revivendo. São muitas histórias, né? E para os pais que estão nos assistindo, né, agora, que se sentem inseguros, né, que estão aí, ou que, assim, estão ansiosos, que mensagem você deixaria para esses pais? Olha, a insegurança, se vier por parte do lugar que você veio, volta na escola e pergunta mais. Se você chegou no lugar que você não se sente à vontade de passar essa insegurança, de passar e o que você está sentindo, pode não ser um bom lugar para o seu filho, né? A gente tem que ter, né? Como eu disse, é uma criação compartilhada. Imagine que os pais, se eles não conseguirem conversar sobre a educação desse filho, tem um problema aí.
A mesma coisa acontece com a escola. Se você não tem essa liberdade, está se sentindo inseguro ainda, ou você retoma essa conversa, ou talvez não seja um bom lugar. E se prepare emocionalmente, porque essa criança vai chorar, essa criança vai usar os recursos que ela tem para conseguir o que ela quer, que é ficar com você, que é ficar em casa, que é ter uma rotina mais tranquila, mais folgada, né? Mas a nossa vida nem sempre comporta isso. A gente tem que estar atento ao que a gente pode ou não pode ter nessa vida. Se prepare o coração para um choro. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre mando foto para os pais da rotina das crianças. Porque eu falo que mesmo que a criança esteja rindo, os pais conhecem o olhar da criança. Tem um olhar ali que transmite. E às vezes a gente manda foto, a criança está tão feliz, está tão distraída, está tão envolvida. Isso alivia o coração dos pais. Então, fiquem atentos. As crianças dão sinais, né? Se você passar por cima dessa birra, desse grito, dessa tentativa da criança de recuperar a rotina dela, você pode ver os comportamentos normais, naturais do cotidiano. A criança vai dando sinais. Uma tristeza que estiver fora do lugar, você tem que ficar atento. Uma irritação que está acima do normal, você tem que ficar atento. Às vezes até uma fome muito grande, a criança está escondendo uma ansiedade. Então, se os pais estiverem atentos, se os pais estiverem buscando essa conexão com a escola, não tem como dar errado. Vai dar certo. Gente, vocês viram a dica que ela deu, certo? A questão da fotografia. Tanto para você, quem está aí assistindo, se é um professor, isso pode ser uma ferramenta positiva que possa vir te ajudar. E tanto aos pais, também pode ser uma que pode ser solicitada, certo? Para você estar acompanhando. Mas, lógico, tudo nós temos que ter o equilíbrio. Não pode ser exagerado. Isso é para deixar o seu coração tranquilo, tá ok? Então, vocês viram aí a riqueza de pequenos detalhes que você tem que observar quando você vai buscar uma escola para poder atender o seu filho. Independente se seu filho tem uma deficiência ou não, você tem que estar olhando com carinho, com um olhar diferenciado para essa escola, certo? Ana Cláudia, o nosso papo está maravilhoso. Você trouxe muitos pontos assim esclarecedores. E aí, para quem está nos assistindo, nós estamos aqui em Goiânia, Goiás, certo? Você poderia deixar suas redes sociais, o seu contato, ou se tiver alguma coisa mais que você queira deixar para o público, agora é o momento. Agora é a hora. Agora é a hora. A Casa do Bosque, a gente trabalha com Instagram, com WhatsApp, né? Um atendimento ali de segunda a sexta. O nosso Instagram é @casadobosquegim. E o telefone com o WhatsApp é 62 8182 4100. Nós estamos iniciando o período de matrículas. A Casa do Bosque ela não para, a gente não tem esse recesso de julho e de dezembro, porque eu entendo que muitas mães não param também, né? Continuam trabalhando. A gente não para, encerrou a colônia de férias, vai encerrar na sexta-feira, começa o ano letivo e segue. E a gente coloca sempre coisas do dia a dia, dicas, orientações para os pais que estiverem longe, pode acompanhar a Casa do Bosque, ver como que funciona. E a dica é, a criança, ela não dá trabalho. Ela é um trabalho como qualquer outro, como qualquer construção. Então a gente não pode olhar a criança com esse peso, ai, cansa, chora demais, eu não sei o que fazer. Não. É o seu trabalho. Quando você decide escrever um livro, quando você decide construir uma casa, existe um trabalho envolvido, existe uma construção, né? A gente precisa tirar o peso disso da criação de uma criança, porque a nossa sociedade vai se refletir nisso, em como você põe o peso nas crianças. A gente precisa de uma sociedade que se ame, que se respeite, né? Isso vai sendo construído a partir de como nós formamos nossas crianças. Mas você me deixou curiosa aqui agora, certo? Você poderia falar um pouquinho sobre a Casa do Bosque? Eu gosto de falar que, apesar de ser professora,
A Casa do Bosque nasceu das dores de uma mãe. Aquilo que eu sentia falta, as inseguranças que eu tive quando virei mãe, eu gosto de trazer para cá. Então eu atendo, antes de tudo, a mãe, o pai ou o responsável por essa criança, né? Trazendo esse acolhimento e mostrando a parceria na formação de uma criança. Vou repetir o que eu falei, uma criança não se forma, você não educa uma criança sozinha. E sabe o que eu percebi? Que as mães têm tentado trazer para si toda a responsabilidade da formação de uma criança. Você não vai suprir toda a criança em todas as necessidades dela. Então faz bem para nós, para a nossa saúde mental, para o nosso tempo, a gente dividir essa formação das crianças. E é muito importante você escolher bons parceiros para formar. É um ser humano, né, que a gente está formando. É um cidadão, é alguém que vai construir, que vai continuar nosso futuro lá na frente. Então, a Casa do Bosque, ela busca isso. Entender essas dores das mães. Mães que precisam trabalhar, às vezes elas não queriam. Mães que precisam descansar, tem hora que essa mãe precisa dormir. E isso não é uma vergonha. Mães que querem se cuidar e às vezes não tem tempo, não tem importância. A Casa do Bosque quer dividir com as mães essa responsabilidade desse ser humano que vai cuidar da gente lá na frente. Sim, sim. Você já trouxe um pouquinho aí, mas tem mais algum diferencial? Já trouxe que é a questão da colônia de férias, que vocês trabalham em julho. Tem mais alguma coisa de diferencial que a Casa do Bosque oferece? Eu acho que está no nome. É ser uma casa. Olha. Eu fui criada na rua, na casa dos vizinhos, na casa dos avós, e eu entendo que hoje as crianças não têm mais isso. Eu não deixo meus filhos na rua. Eu não deixo eles terem essa vivência na rua. A gente tem medo. Então, eu quero que a Casa do Bosque tente recuperar um pouco disso, né? De ser uma casa onde as crianças se encontram, onde as crianças dividem experiências, onde elas têm momentos de aprendizado ali entre elas, né? E aprendendo também uma rotina, pequenos detalhes, sentar à mesa, comer direito, pedir licença, tudo isso a gente vai ajudando a criança a se formar. Então, a Casa do Bosque, ela é inicialmente assim, o mais importante dela, é uma casa. É uma casa que vai dividir a responsabilidade e a educação dessa criança com a casa dos pais. Você recebe do berçário até que... Hoje eu recebo do berçário até 5 anos e 11 meses, né, que é a educação infantil, mas a gente também faz tarefa de casa com crianças até 12 anos. Às vezes os pais, e é uma coisa que eu falo sem julgamento, muitos pais não têm paciência de fazer a tarefa de casa. Não é maldade também dos pais, você vem de uma rotina de preocupação, de estresse no trânsito, de tanta coisa, chega lá, você tem que escrever sobre minhas férias. O pai não dá conta, né? A paciência ele já deu. Então, a gente faz a tarefa de casa com as crianças num ambiente tranquilo, preparado para isso. A gente ajuda no estudo para a prova, que às vezes, dependendo da série, a gente já está tão longe daqueles ensinamentos, daqueles estudos, que a gente também se confunde. Então, a gente faz a tarefa de casa com as crianças do Fundamental 1. Do Fundamental 2 já precisa ser mais específico, então a gente atende até o Fundamental 1. Sim, é o contraturno, né? O contraturno. Tá, então você atende da educação infantil, do berçário, até 5 anos e 11 meses, isso. E algumas crianças no contraturno. Isso. Né? Fundamental 1, que vocês auxiliam nas atividades, né, diárias, tarefas de casa, acompanhamento escolar. Isso, sempre ajudando os pais, né? Como auxílio dos pais. Tá, então. Então, olha aí, gente, é uma oportunidade de vocês estarem conhecendo aí a Casa do Bosque. Tá, e aí, assim, vocês viram, vocês podem estar buscando a Casa do Bosque para estar dando apoio a vocês. Tem alguma atividade mais interdisciplinar que vocês fazem ou não? A gente faz práticas motoras com as crianças, um mini circuito que no processo de aprendizagem é importante que a criança também tenha atividade física, oxigênio o corpo, né? E a gente está buscando parceiros, professores, porque a gente quer incluir música e alguma luta para essas crianças, para diversificar o aprendizado. Nossa, olha aí, gente, uma oportunidade ímpar. Vocês viram aí, né?
E aí, façam essa reflexão para o atendimento de seu filho. Independente de qual a idade do seu filho, independente se ele tem limitações ou não. É de extrema importância que você olhe para esse filho que está aqui e você faça uma projeção nele no amanhã. E tudo depende das suas ações no dia de hoje, das suas escolhas. O programa Raio de Sol de hoje nos lembra que a volta às aulas, um processo que exige escuta, paciência, afeto e parceria entre a escola e a família. Aprendemos que a adaptação à nova rotina escolar não é apenas sobre horário e regras, vocês viram muito bem isso, né? Mas sobre vínculos, confiança, segurança emocional e acolhimento. Através da fala da Ana Cláudia, ficou claro que quando a educação é construída com empatia e inclusão, desde os primeiros anos de vida, ela se torna uma base sólida para o desenvolvimento integral da criança. Ana Cláudia, nossa imensa gratidão por compartilhar a sua experiência, a sua história e o seu olhar humano sobre a infância. A TV Alegria e o programa Raio de Sol estão sempre de portas abertas para você. Eu sou Maria Alvani e este foi mais um programa Raio de Sol, feito com carinho, responsabilidade e esperança. Não esqueça de hipótese alguma de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo da internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Boa noite e que nunca falte luz no seu caminho. Gratidão.